Não são poucas as transmissões dessas notícias falsas. E nós sabemos que isso faz um grande dano. E capítulo 3 de Tiago vem tratar justamente dessa questão, o poder da língua. Vamos ler o texto para que possamos entender e tirar lições importantes sobre este tema. Capítulo 3, eu estarei lendo todo o capítulo. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é mesma posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm um coração de inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Rogamos a orientação, a capacitação do Teu Santo Espírito, Pai. Que todos os que estão ouvindo possam compreender e possam praticar a Tua palavra. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos destacar algumas verdades sobre a comunicação. O texto fala de algumas verdades extremamente importantes. Primeiro, ela começa dizendo assim: não sejam muitos de vocês mestres. Versículo 1 e versículo 2. Tiago, que era um pastor da igreja de Jerusalém, ele estava exortando as igrejas. Certamente naquela época, muitos talvez queriam se promover a mestres para que pudessem ter visibilidade no meio da comunidade cristã. E nós sabemos que hoje as coisas não mudaram muito. Há muitos que se autoproclamam mestres, pastores, bispos, apóstolos, etc. E a exortação é para que não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Porque maior responsabilidade, porque seremos julgados com mais rigor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Então a igreja, como igreja, nós precisamos honrar, nós precisamos incentivar aqueles que verdadeiramente são mestres.
mas precisamos testar, precisamos aprovar aqueles que muitas vezes querem se tornar mestres, e muitos deles de maneira fácil. Não devemos aprovar cursos rápidos e fáceis de teologia pela internet. Não podemos aprovar pessoas que queiram se autopromover mestres ou pastores, que não estejam devidamente qualificados. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa cuidar muito bem dessa questão. Por que muitos não devem ser mestres? O texto já disse, eu já falei, seremos julgados com mais rigor. E não somente isso, porque é uma responsabilidade a comunicação. E se alguém falha na comunicação, muitas vezes pode causar um grande prejuízo, um grande mal, é o que nós vamos ver a seguir. E Tiago ainda diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. É verdade, todos nós somos falhos, fracos e erramos. Mas se alguém é perfeito no falar, então esse é uma pessoa aprovada. Quando Tiago fala perfeito, ele não está querendo se referir a uma perfeição moral. Porque a perfeição moral, nós sabemos que só Deus tem a perfeição moral. O que Tiago está se referindo é uma pessoa que é madura, é uma pessoa que é capaz de refrear a língua, uma pessoa que é capaz de se comunicar, uma pessoa que não é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa que causa intriga, não é uma pessoa que passa mensagens nas redes sociais sem verificar a fonte. Não? Será que estamos verificando as fontes daquilo que repassamos nos grupos sociais, nos grupos de WhatsApp? Ou se recebemos já uma mensagem e já repassamos? Evidentemente é sobre esse assunto, sobre esse tema de comunicação e de boa comunicação é que Tiago está falando. Então, o primeiro ponto, não sejam muitos os mestres. Precisamos, é verdade, incentivar os nossos jovens vocacionados. Precisamos dar as condições para esses jovens, mas também devemos cortar aqueles que querem um caminho fácil, um caminho rápido, aqueles que querem se autopromover, que querem se tornar líderes para que possam ter visibilidade. Assim, nós estaremos cumprindo aquilo que Tiago nos traz como instrução. O segundo ponto está no versículo 3 e 4, que diz assim: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme. O segundo é que o mau uso da língua pode destruir, porque a língua, ela controla e ela dirige. Nós vemos que e sabemos que um forte e grande animal, vamos pensar num cavalo, quando nós colocamos o freio na boca do cavalo, nós podemos controlar aquele forte e grande animal. E também uma outra figura que Tiago usa, que é interessante que Tiago vai usando várias figuras para trazer o seu ensino. Ele usa a figura do cavalo, do freio, e ele fala agora do leme. Então nós sabemos que às vezes um pequeniníssimo leme, um leme muito pequeno, ele dirige uma grande embarcação. Então uma grande embarcação é controlada, é dirigida por um pequeno leme. Um freio que se coloca num animal, num cavalo muito forte, nós podemos dirigir esse cavalo. Então, o que Tiago está querendo ensinar sobre isso? Ele está falando que a língua, ela controla e ela dirige. Versículo 7, ele diz assim: ora, o 6 e o 7, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do corpo,
e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais e aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. O homem então tem conseguido domar muitos animais. Antigamente, quando era comum os circos e eles passavam nas cidades, nós víamos então vários animais sendo domados pelo homem. Então o homem tem domado, tem domesticado muitos animais, mas não tem conseguido domar e controlar a sua própria língua. Então ele doma muitas vezes os animais, muitas vezes as máquinas. Hoje nós poderíamos falar que veículos velozes, veículos grandes, muitas vezes são controlados também por um pequeno freio. E o homem consegue controlar e domar todas essas coisas, sejam animais, sejam as máquinas, mas tem sido incapaz de domar, de controlar a sua própria língua. E por outro lado, quando nós domamos a nossa própria língua, quando nós dirigimos a nossa própria língua, isso vai ser um bem-estar para mim, será um bem-estar para a minha família, para a igreja e para toda a sociedade. A advertência, então, é que nós precisamos controlar e nós temos o dever de dirigir a nossa língua. O terceiro ponto que Tiago destaca é que o mau uso da língua pode destruir. Versículo 4, versículo 5 ao versículo 6. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então a língua é responsável por grandes feitos. Feitos muitas vezes positivos e feitos muitas vezes negativos. Os discursos de Hitler que levaram muitos por fim à destruição. Então tem causado muitos males. E muitas vezes a pregação do Evangelho, que tem trazido salvação também aos milhares. Então a língua tem o poder de fazer coisas grandes, sejam para o bem, sejam para o mal. O que dizer também de Martin Luther King com seus discursos, quando ele dizia: eu tenho um sonho, e a partir daí então o direito civil, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, sofreu grande influência. Ou seja, a língua é capaz de grandes feitos, mas o mau uso da língua pode causar grande destruição. E Tiago usa mais algumas figuras aqui. Ele usa a figura da fagulha, do fogo. Para incendiar uma grande floresta, basta muitas vezes uma pequena fagulha. Muitas vezes grandes áreas foram incendiadas porque uma pessoa jogou uma bituca de cigarro. E isso trouxe um grande incêndio, um grande prejuízo, um grande dano ao meio ambiente, um grande dano às pessoas, à população. Quantos incêndios temos assistido no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, e muitos deles causados por uma pequena fagulha. Muitos deles causados por pessoas inconsequentes. É assim a língua. O mau uso da língua pode destruir. Também Tiago usa de outra figura, o veneno mortal. Até hoje temos esse costume, né? Aquela cobra venenosa, muitas vezes quando se refere a uma pessoa fofoqueira, a uma pessoa maldizente. Então, a fofoca, uma pessoa que é maldizente, isso é um veneno mortal que destrói vidas, que destrói famílias,
muitas vezes destrói igreja, sociedade. É um mal incontido, como nós aprendemos em Tiago. Mas também tudo isso tem um resultado. A língua está situada entre os membros do corpo, diz assim, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O que será que significa isso? A língua, então, é um fogo que incendeia, mas, por fim, ela vai colher os resultados da sua ação. Porque se nós formos para a figura do fogo, o que acontece depois? Todo ele vira cinza. Não sobra nada. Então, aquele que produziu o fogo, por fim, ele se torna uma vítima do próprio fogo. Isso é o que significa quando Tiago fala, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, o que sobra dela, o que resulta dela, é o mal, é tudo de ruim. Esse termo no original é um termo que se chama gema, e quando Jesus utilizava esse termo, se referia principalmente a uma área que era fora de Jerusalém, que servia para queimar o lixo. Então ali, aquilo lá ficava queimando constantemente. Então esse mesmo termo veio a ser um sinônimo para o inferno. Então, ao mesmo tempo então que a língua, ela destrói, ela queima, mas ela vira cinza. Ou seja, o fim dela é o inferno. Aqueles que assim a utilizam desta forma. A quarta verdade que nós aprendemos sobre o bom uso da língua. Vamos então fazer uma recapitulação do que Tiago está falando. Ele está falando sobre o poder da língua, sobre como que deve acontecer uma boa comunicação e como não deve ser a comunicação. E nós estamos vendo algumas verdades sobre a comunicação. Verificamos que a primeira é que não sejam muitos os mestres, ou seja, os mestres e aqueles que se dedicam ao ensino, à pregação, tem que ser pessoas que estejam qualificadas para que não falem bobagem. Depois, nós verificamos que a língua deve nos controlar e nos dirigir, e se isso não acontecer, grande dano ela vai nos trazer. Nós verificamos que o mau uso da língua tem o poder destruidor, como do fogo, como de um veneno mortal. E agora queremos pensar do versículo 10 ao versículo 12, que diz que nós precisamos ser coerentes para com o uso da fala, da comunicação e da língua. Olha o que diz o versículo 10. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jogar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Precisamos de coerência. Não podemos ir num culto, louvar a Deus, cantar músicas maravilhosas e glorificar o bom nome do Senhor Jesus Cristo. E depois que nós saímos no culto, o primeiro carro que entra na nossa frente nós xingamos, nós falamos impropérios. Ou seja, com a mesma boca que nós louvamos a Deus, muitas vezes, minutos depois, estamos ali xingando, amaldiçoando o nosso próximo. É isso que Tiago está falando. Não pode ser assim, não deve ser assim. Isso é uma incoerência. Então, como podemos amaldiçoar o próximo? Como podemos xingar o próximo? Como podemos falar impropérios contra o próximo? E ao mesmo tempo nós louvamos, nós bendizemos, nós glorificamos a Deus. E Tiago usa algumas figuras para falar. Ele fala que numa fonte de água doce não pode dar água salgada. Não pode ter água
salgada numa fonte de água doce. Numa fonte salubre, não pode dar água doce também. Não pode, meus irmãos, a figueira produzir azeitona, e a videira não pode produzir figos. Ou seja, é uma incoerência. Se nós usamos a nossa língua para glorificar a Deus, essa mesma língua não deve ser usada para blasfemar. Essa mesma língua não deve ser usada para xingar, para dizer palavras impróprias ao nosso próximo. Nós temos o dever, a responsabilidade de ter coerência com o uso das nossas palavras, porque nossas palavras devem ser santas, como santo é o Senhor. Então, a boa comunicação precisa ser coerente. E no último ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos, está do versículo 3 ao versículo 18, que fala de sabedoria. Lendo às vezes esse texto, rapidamente, parece que Tiago está mudando de assunto. Está falando da língua, agora ele está falando de sabedoria. Não, ele está falando do mesmo assunto. O que ele está dizendo agora é que uma boa comunicação requer sabedoria. E uma boa comunicação requer sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. Nós já meditamos no capítulo 1 que fala sobre essa sabedoria. No capítulo 1 diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, 1 versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. E agora ele volta a falar desse assunto, da importância da sabedoria para uma boa comunicação. Porque uma má comunicação, nós sabemos que é um problema de coração. Marcos 7, 21 diz o seguinte: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. E o versículo 14 aqui de Tiago diz: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Então, a má comunicação é um problema do coração, porque a língua fala do que o coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. Então você não pode dizer palavras de sabedoria, você não pode dizer boas palavras para o seu próximo, para o seu irmão, se dentro do seu coração só existe imoralidade, só existe coisas ruins. E assim é que acontece. A boca fala do que está cheio o coração. Então uma má comunicação é um problema de coração. E Tiago em seguida classifica o que é a verdadeira sabedoria e o que é a falsa sabedoria. A humanidade ela tem adquirido conhecimento, é verdade. A humanidade tem adquirido inteligência. A humanidade tem adquirido esperteza. A humanidade tem adquirido muita tecnologia. Mas tudo isso não tem resolvido o problema do homem. E essa crise que nós estamos vivendo do Covid-19 está demonstrando isso. Que todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que Tiago fala que é terrena, que é humana, não tem sido suficiente para resolver o problema. Porque sabedoria humana sem Deus não funciona. E o que nós aprendemos aqui é que nós devemos buscar uma sabedoria, mas não essa sabedoria humana, que é uma sabedoria sem Deus, uma sabedoria que ignora Deus, uma sabedoria que se afasta de Deus, uma sabedoria que decretou independência de Deus. Mas nós devemos procurar uma sabedoria que vem do alto. E o versículo 15 diz:
Esta não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria que vem de Deus, ela produz frutos. E a sabedoria humana é uma sabedoria baseada muitas vezes na inveja, na disputa, na arrogância, no pecado. Então, para que tenhamos uma boa comunicação, para que haja um bom uso da língua, do qual você tem uma responsabilidade diante de Deus, você precisa adquirir a sabedoria, mas não qualquer sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que produz frutos de justiça. E Tiago termina então o capítulo 3, falando da necessidade do uso da sabedoria para uma boa comunicação. Você quer falar o que é agradável, o que é puro, você quer ser uma língua usada por Deus, você precisa da sabedoria que vem de Deus. Tiago termina então o capítulo 3 com essa admoestação. E enfim, meus irmãos, a boa comunicação é essencial para o bem-estar das pessoas, principalmente nesses tempos de crise. Você precisa aprender a se comunicar. Nesses tempos de crise, onde se repassa muitas coisas ruins, onde o terrorismo, o sensacionalismo muitas vezes está presente, o negativismo. É verdade que estamos no momento em que precisamos tomar as medidas que são necessárias, né? E estamos incentivando a todos a fazerem isso, por isso estamos aqui nessa transmissão em minha casa, ao vivo, né, com os cuidados, com as recomendações, mas sabemos que, entre outras coisas, a boa comunicação, né, entre o povo de Deus deve ser mantida para que possamos atravessar essa crise, para que possamos realmente não somente sobreviver a ela, mas que nós possamos crescer, que nós possamos aprender, que nós possamos ser abençoados, mesmo nesse tempo de dificuldade. E nós temos certeza disso, porque nosso Deus é um Deus soberano, nosso Deus é um Deus que está no controle, nosso Deus é um Deus que cuida de nós, mas nosso Deus também é um Deus que deseja que façamos a nossa parte, e a boa comunicação nesse momento, a comunicação sábia, é que Deus deseja de nós. Que Deus abençoe, meus irmãos.